Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Professora Raquel Ronick, os patinetes tomaram conta aí das grandes cidades e o motivo é essa locomoção mais rápida pela capital, principalmente sempre congestionada. O problema são que esses acidentes com patinetes acontecem em calçadas, na contramão, nas ruas, colocando em risco a vida de pedestres. Qual o impacto da entrada desses patinetes nas cidades, professora? Bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes da Rádio. Pois é, começaram a entrar em agosto do ano passado, um pouquinho menos de um ano, os patinetes, e, sobretudo, empresas de compartilhamento de patinetes dockless, também com empresas de compartilhamento de bicicletas dockless. O que quer dizer esses dockless? Elas não têm um estacionamento fixo e que o usuário pode encontrá-las via GPS pela cidade, se cadastrando e utilizar via smartphone por tempo, né? De acordo com o tempo de uso. E já são 11 empresas operadoras desse tipo de transporte na cidade e a maioria, a grandíssima maioria, está situada na zona oeste de São Paulo, concentrada aí na região Paulista, Faria Lima, Itaim, Vila Madalena, enfim, esse é o espaço onde elas estão concentradas e circulando. Na verdade, Sandra, esse tipo de mobilidade, que aliás é chamada de micromobilidade, ou seja, ela entra complementando a mobilidade e a circulação pelos grandes meios de transporte coletivo, que trabalham com grandes distâncias, metrô, corredores de ônibus, etc. E elas trabalham com pequenos trajetos que você faz a pé ou com esses aparatos. E elas foram entrando no mundo inteiro, né? As primeiras são startups, são companhias, entraram na Califórnia, a Bird e a Lime são as maiores do mundo, começaram em 2017, lá também virou uma febre total, a ponto dos primeiros grandes mercados onde elas entraram, que era São Francisco e Los Angeles, proibiram, né? Deram um basta na presença delas para depois irregular. E por que isso aconteceu, né? Essa invasão começou a acontecer e isso, enfim, está acontecendo já pelo mundo todo, né? Não apenas nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa. Em primeiro lugar, a questão dos acidentes, né? Então começaram a se reportar muito mais gente caindo do patinete, gente atropelando pedestres, depois um enorme conflito em relação ao espaço das calçadas, o espaço dos pedestres, não apenas pela presença da circulação do patinete, mas também em função dos locais de estacionamento. Então, elas ficam aí, soltas por aí, né, sem ter um lugar fixo, o que significa, e no caso de São Paulo isso já começou a acontecer, a presença dela no meio de calçada, fechando entrada, no meio de canteiro, atrapalhando claramente a circulação e trabalhando isso de uma forma, digamos, sem nenhuma regulação. Em função disso, em São Paulo, quando já começou uma crise, no início desse mês, o prefeito Bruno Covas soltou um decreto que vai entrar, né, em validade ainda, não entrou em validade, mas ele já soltou e deu 15 dias para ele começar a ser usado, já regulando provisoriamente, porque está acontecendo um debate mais amplo, mais geral na cidade sobre essa regulação. E aí a polêmica foi que esse decreto obriga o uso do capacete, proíbe a circulação na calçada, define limites de velocidade, mas sobretudo colocou multas de até R$20 mil, Sandra. O que precisa ser levado em consideração, professora, para que haja uma regulação? Olha, a regulação, me parece, ontem teve uma audiência pública na Câmara em função do lançamento de um projeto de lei de autoria do vereador Paulice Neto, procurando regular o patinete, mas também a bicicleta compartilhada, a dockless na cidade. Tem várias questões. Primeiro, usa esse espaço público sem pagar nada, sem dar nenhuma contrapartida, ao contrário de várias outras coisas que usam esse espaço público com termos de permissão de uso. Então, essa é a primeira grande questão. A segunda grande questão, e isso foi
a tônica, eu diria, dessa audiência pública na Câmara ontem, que ela não pode tirar o espaço do pedestre, que é a calçada, ela tem que tirar o espaço do carro, né? Se é para entrar outros elementos que não são o carro, os lugares onde ela tem que circular são as ciclovias, as ciclorotas. Então, a questão da publicização dos dados, do acesso aos dados, que hoje a Prefeitura não tem, né? Ela também tem que ser um elemento absolutamente fundamental dessa regulação, Sandra. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu a professora Raquel Ronick, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Cidade para Todos, por Raquel Ronick.